Olá, bem-vindo ao Café Filosófico, uma realização do Grupo de Estudos em Metafísica e Tradição da UFRN. No programa de hoje, trazemos o professor Alípio de Souza Filho, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFRN. O tema, a transgressão como denúncia do fracasso da ideologia. Fique agora com o Café Filosófico. Falarei de um tema que eu gosto muito, que é, na verdade, o meu tema de trabalho privilegiado, que é a discussão sobre ideologia. Eu introduzo hoje, do ponto de vista do meu ensino, uma dimensão que eu até aqui tenho dado um desenvolvimento menor, que é justamente esse tema do fracasso da ideologia, que eu o farei numa relação com a questão da transgressão. A primeira coisa importante a dizer é que a palavra mesmo, ideologia, ela tem acepções muito variadas, delas que vão de uma visão popular mais corrente do que seja ideologia, até as que aparecem em elaborações teóricas, como no marxismo, né, por exemplo. Em geral, indo da opinião popular a elaborações no campo do marxismo, o que se tem de mais comum como ideia do que seria a ideologia é que a ideologia corresponderia a um conjunto de ideias, de opiniões. Se confundiria aí uma compreensão da ideologia como opiniões políticas, opiniões pessoais, doutrinas, sistemas filosóficos, sistemas de pensamento. O que aqui eu tomarei por ideologia é uma coisa inteiramente diferente. É entender a ideologia como um fenômeno da ordem da cultura, a ideologia enquanto o discurso de toda estruturação social, tentando se validar enquanto estrutura social. Dessa maneira, ainda que a ideologia esteja constituída de ideias, ela não são essas ideias de qualquer maneira. Ou seja, a ideologia não se constitui de quaisquer ideias, mas de um determinado tipo de ideia, e que tipo esse são as ideias cuja relação com a estruturação social, com a ordem social, realiza um sentido de reificação, de justificação, de legitimação dessa estruturação enquanto uma realidade imutável, universal, natural e irreversível. Dessa maneira, poderia já adiantar que a ideologia ela constitui o discurso de toda a ordem social, funcionando enquanto também uma ordem simbólica, e resulta que a ideologia vai cumprir uma função aí importante do ponto de vista da preservação dessa estruturação, que é encobrir uma defasagem existente entre aquilo que os sujeitos sociais vivem como a realidade da estruturação social e o que fica fora dessa estruturação. Ou seja, a ideologia ela vai cumprir em qualquer sistema de sociedade, em qualquer ordem social, essa função de encobrir uma defasagem existente entre aquilo que se vive como a realidade, poderíamos dizer, uma defasagem, portanto, entre a realidade vivida e o que está foracluído dessa realidade vivida. Ora, o que está foracluído é aquilo que nós poderíamos tomar como o esteio maior sobre o qual toda a realidade se estrutura. Esse esteio maior que nós chamaríamos de real. Aquilo que, se sairmos do ponto de vista de uma teoria antropológica de Malinowski a Goetz, encontraríamos as mesmas sugestões no tocante a essa forma em que toda a ordem social se organiza, que é organizar um modelo de vida social, portanto, uma realidade
que a sua condição de se estabelecer e funcionar é recalcando um antagonismo fundamental entre aquilo que os sujeitos sociais, nessa ordem social, nessa estruturação social, viverão como realidade e o que ela deixa de fora. E o que fica foracluído, portanto, né? Então, dessa maneira, a ideologia ela cumpriria essa função de negar uma defasagem existente entre real e realidade, apresentando a realidade vivida, ou eu poderia aqui fazer menção a uma expressão do Lévi-Strauss, que é a da ordem vivida, fazendo, portanto, valer a ideia de que a ordem vivida é uma ordem universal, única, verdadeira, imutável e, em diversas mitologias, também uma ordem divina. Ora, o que a ideologia está fazendo aí? Ela está justamente fazendo com que a ordem social, a estruturação social, que é de caráter humano, que é de caráter convencional, que é de caráter relativo, tomar uma forma ou ganhar uma aparência que não corresponde à sua natureza. Portanto, poderíamos dizer aí que a ideologia, já como lembrado desde Marx e Engels, na ideologia alemã, ela cumpre essa função de produzir uma inversão quanto ao ser da realidade. Ou seja, uma ordem que é de caráter convencional, que é produto da construção humana, histórica e social, ela, na ideologia, ganha a forma de uma coisa não humana ou que existe sem um concurso da ação humana. Dito de outra forma, o que caracteriza mais fortemente o discurso da ideologia, enquanto discurso da estruturação social, é transformar o que é cultural em natural, o que é histórico em eterno, o que é humano em divino, o que é, portanto, reversível em algo irreversível, né? O que é particular em universal. Fazendo isso, a ideologia, não sendo um trabalho com as ideias de classes na dominação ou de grupos na dominação, mas bem ao contrário, algo que é produzido coletivamente, produzido espontaneamente pelo conjunto social humano, pelo conjunto das coletividades humanas, existe muito mais como um efeito de significação da estruturação social ao falar de si mesma. Ou seja, eu estou dizendo aqui que a ideologia ela constitui um discurso da estruturação social sobre si mesma. Também, de outra forma, poderia dizer, a ideologia ela é propriamente o modo de operar de toda cultura. Então, diferentemente daquilo que na conceituação marxista aparece, a ideologia como algo da ordem da produção das classes, do exercício da dominação, ou seja, aquela ideia do Marx e do Engels de que a ideologia constitui as ideias das classes dominantes na intenção de manter a sua dominação. Ora, poderíamos dizer que isso que é apontado pelo marxismo é uma das formas históricas da materialização da ideologia, é uma das formas de concreção da ideologia na história, uma forma particular, mas não caracteriza o ser da ideologia como tal. Ora, o ser da ideologia como tal é algo da ordem da cultura, ou seja, a ideologia constitui um modo de operar de toda a cultura, uma vez que é da natureza da cultura ocultar o seu caráter ficcional e o seu caráter convencional. Eu estou dizendo, agora, de maneira mais simples, a cultura engendra a ideologia como uma necessidade intrínseca a ela enquanto um sistema, porque sem a ideologia a cultura não se reproduz, porque ela não tem como se apresentar aos sujeitos sociais como um sistema válido, um sistema ao qual os sujeitos devem se submeter. Acontece que a ideologia justamente consegue um rendimento simbólico importante, porque ao valer como esse modo de operar da cultura, ela vai justamente ocultar que nela se realiza uma inversão do caráter da realidade, uma inversão quanto à natureza da realidade. Por isso que poderíamos aqui também evocar o sociólogo Pierre Bourdieu,
quando falando de temas análogos, ele vai dizer que toda estruturação social tem a forma de um arbitrário cultural. Mas o que é próprio a todo arbitrário cultural é se eternizar enquanto arbitrário cultural. Ora, a ideologia é justamente esse discurso que eterniza o arbitrário cultural. Estamos dizendo, aquilo que é da ordem de convenção, de construção, portanto de caráter arbitrário, se apresenta aos sujeitos humanos como algo que existe não somente como independente do concurso da ação humana, mas como alguma coisa que não é de caráter particular e convencional, mas de caráter imutável, universal, eterno e divino. Então, portanto, poderíamos dizer que a ideologia ela sustenta o caráter ficcional da realidade. E é porque sustenta o caráter ficcional da realidade, da ordem social, que a ideologia ela opera na cultura essencialmente pelo registro do simbólico. O seu ser é o ser simbólico. Né? O que a ideologia faz, então, ao fazer essa inversão, esse ocultamento do caráter convencional, ficcional, de construção da realidade? Ela, o que vai realizar, de mais importante, é apresentar para os sujeitos sociais, nas diversas coletividades humanas, que vivem em diversas estruturações sociais, esse não é um fenômeno específico das sociedades modernas, de classes, é um fenômeno de toda a cultura. O que ela vai fazer de mais importante é apresentar a realidade como uma realidade toda. E apresentando a realidade como uma realidade toda, o que a ideologia está fazendo é justamente operar aí na negação de uma verdade, que é que a realidade não é toda. Não é toda porque a estruturação social ela se faz através de mecanismos simbólicos. E os mecanismos simbólicos não são capazes de dar conta de todo esse esteio maior sobre o qual toda a realidade se estrutura, que é o esteio do real. O real aqui entendido apenas, mas o que já é muito importante, do ponto de vista antropológico e sociológico, que é o real enquanto um esteio de possibilidades sobre o qual toda a realidade se estrutura como um recorte dele. Nesse sentido, o real mesmo, sociologicamente, é pensado como um abismo irrepresentável entre o que se estrutura como realidade para os sujeitos sociais humanos e aquilo que essa estruturação deixa de fora. Né? Então, o que ocorre é que a realidade ela nunca é diretamente ela própria. Né? Ela só se apresenta aos sujeitos humanos através de sua simbolização. E a sua simbolização é falha, é incompleta. Porque ela é falha e é incompleta, o que a ideologia está tentando fazer é negar uma rivalização entre realidade e real que se torna insuportável para qualquer ordem social. É próprio da ordem social negar esse antagonismo entre real e realidade, essa rivalização do real com a realidade. Isso é insuportável para toda a ordem social, que precisa se constituir como um regime de normalidade, e que precisa assegurar para os sujeitos sociais que isso que é vivido por eles como a realidade, seguramente o é, porque não existe nada fora disso. Essa transformação, essa inversão que faz do particular, do convencional, algo universal.
do que é histórico, algo eterno. Né? No que entram os mitos, as religiões, a opinião popular, diversas formas do pensamento humano. Né? Então, se a ideologia funciona assim na cultura, eu estou dizendo é o próprio modo de operar da cultura, a ideologia ela vai representar as operações pelas quais todo o sistema de sociedade mantém seus indivíduos a esses sistemas atados, submetidos, prisioneiros. A ideologia, ela justamente se constitui, eu dizia antes, não de quaisquer ideias, mas das ideias da dominação. Isso é o que é importante do ponto de vista do conceito de ideologia, para não tomar ideologia por quaisquer ideias, né? Ou entender o conceito de ideologia como sinônimo de doutrina, sistemas de pensamento, qualquer que seja o pensamento, as concepções. Não. É preciso ter, claro, um critério objetivo para definir o que separa a ideologia do que não é ideológico. E esse critério é a relação com a dominação. A ideologia constitui justamente essa ordem de ideias, e aí podemos falar das representações sociais, podemos falar do imaginário social, dos mitos, enfim. Portanto, numa só palavra, ideias de um tipo próprio, que são aquelas que realizam a dominação social. Né? E dominação entendida aqui não como dominação de uma classe sobre outra, de um grupo sobre outro, ou a dominação do Estado sobre os indivíduos, mas dominação entendida aqui como aquele efeito de estrutura sobre os sujeitos. Não há sociedade humana, pelo menos até aqui na história, só trabalhamos com isso que é o dado histórico antropológico, que não tenha sempre já a cultura como uma experiência de dominação, de sujeição. Agora, isso que é vivido pelos sujeitos, como diz o Lévi-Strauss, a ordem vivida, ou o que nós estamos chamando aqui da realidade, a eles não aparece como dominação, a eles não aparece como sujeição. É simplesmente a vida. Isso vocês vão encontrar, de alguma maneira, numa reflexão do Lévi-Strauss, que é a distinção que ele vai fazer entre ordem vivida e ordem concebida. O que se apresenta aos sujeitos humanos, nos diversos sistemas de sociedade, é a ordem vivida. Só que ele diz, essa é uma ordem de ordens. Há aí, subjaz nessa ordem vivida, uma outra ordem que não é conhecida dos sujeitos sociais. Essa ordem que ele diz, a ordem concebida. Evidentemente que concebida aí, não do ponto de vista consciente. Uma ordem concebida, no sentido de uma ordem mental. Né? Sabemos que no pensamento do Lévi-Strauss está aí a ideia de que em toda a estruturação social existe um nível, um plano, que é o das estruturas mentais inconscientes profundas, que são justamente elas o que compõem a ordem, uma ordem invisível, essa ordem que ele toma como concebida, a que os sujeitos sociais não têm acesso, que ignoram inteiramente. Ora, o que assegura que a estruturação social repouse sobre uma ordem que não é visível aos sujeitos sociais, ainda que a elas esses sujeitos estejam submetidos, é justamente a ideologia. A ideologia, fazendo funcionar uma ordem social, um regime social e sua normalidade, trata-se disso também, aquilo que vai configurar o sistema de normas, né, numa sociedade, vai tornar possível o funcionamento de interdições, proibições. Mas, o que é importante também saber, e isso é o que eu falava antes de uma novidade no meu ensino, do ponto de vista de pensar a ideologia, é que as proibições, as interdições e o próprio discurso ideológico da normalidade são impotentes para conter a desordem das pulsões, o desejo, a violência, o acaso, a ruína da estruturação social
são impotentes enquanto proibições e interdições para conter o homem imaginante, o homem ansioso, o homem insatisfeito. Portanto, ainda que como proibições e interdições, são impotentes para manter a ordem social. O Roger Caillois, escrevendo sobre o mito e o homem, ele vai dizer que as proibições, as interdições, podem impedir o fim acidental da ordem, retardando a desordem, mas não conseguem evitá-la. Recalcam o desejo, mas não o aniquilam. Antes o expevitam. Não é? Ora, aí justamente onde nós poderíamos falar de transgressão. As transgressões, elas ocorrem, elas tomam forma justamente nessa lacuna, nessa defasagem da qual eu falava antes, entre realidade e real, que com todo o esforço da ideologia, ela não consegue negar, nem preencher enquanto uma lacuna, enquanto um vazio, um descompasso. Não é? E é preciso entender que o que nós chamamos de transgressão assume várias formas, para o melhor e para o pior, para o bem e para o mal. É transgressão desde o crime bárbaro, mais bárbaro, até a crítica teórica, né? Na forma da filosofia, do conhecimento teórico, mas também na forma da arte, na forma das ações políticas. Isso tudo é transgressão. Temos que também entender uma outra forma de transgressão, que é o que a antropologia desde muito chama da transgressão ordenada, que aparece fundamentalmente nos estudos sobre o sagrado na cultura. O sagrado como um momento da vivência, da ritualização nas sociedades humanas, de uma transgressão regulada, de uma transgressão ordenada. Eu falarei disso um pouco mais adiante, se houver tempo. Uma outra forma de transgressão, que é aquela muito trabalhada atualmente pelo sociólogo francês Michel Maffezoli, que é o de uma potência vitalista, que é também reunidora dessas formas de transgressões pontuais, que justamente são materializações dessa rivalização do real com a realidade. Ou seja, a forma em que o real volta a aparecer naquela realidade que, apresentando-se como toda, como completa, como acabada, né, como única, como universal, vai falhar porque a realidade não é toda. E ela falha fundamentalmente porque tem aí uma falha do simbólico, pela impossibilidade do simbólico abarcar todo o real. Estaria dizendo, portanto, que o fracasso da ideologia que aparece nas transgressões ou em seus espectros é um fracasso que deriva do fracasso do simbólico, do fracasso da linguagem. Mas é também o fato de que o simbólico fracassa, que a ideologia fracassa, que é isso também que torna possível a vida. E é por isso que estamos vivos. Porque se fôssemos somente sujeitos subsumidos à ideologia, a vida se tornaria impossível, né? Em todos os casos, o que a transgressão põe à vista é que essa defasagem, essa lacuna entre real e realidade, a ideologia, ainda todo o seu esforço, não consegue elidir da sociedade, nem preencher inteiramente enquanto uma lacuna, né? Esse antagonismo entre o que os sujeitos vivem como a realidade, mas o que essa realidade deixou de fora, é perpetuamente reintegrado à ordem social. E a transgressão não é senão, ou as transgressões não são senão a forma dessa reatualização nos atos humanos. E como eu disse, para o melhor e para o pior. Do crime às ações políticas que mobilizam desejos de transformação, de mudanças sociais. Então, se toda estruturação social, toda ordem social é uma construção humana, uma construção particular, ela o é porque é a composição de arranjos a partir de dados que são disponíveis para os sujeitos sociais humanos. Essa que é uma forma bem estruturalista de pensar, bem própria do pensamento levi-straussiano, e que eu reivindico aqui
como um pensamento importante para compreender o tema da ideologia. Ou seja, os arranjos que configuram sistemas de sociedade são arranjos a partir de dados que são disponíveis na experiência humana, mas justamente porque são construções, são arranjos, sendo modelos construídos pelos homens, esses modelos não são todos, eles não são completos. São arranjos que, combinando dados, como num jogo, numa combinatória, dados ficam de fora. E é nessa verdade de que algo fica de fora, que isso que ficou de fora se reescreve em diversas formas. Essa é a brecha pela qual torna-se possível fazer a crítica. Essa é a brecha pela qual torna-se possível transgredir, nos vários sentidos. Sem fazer aqui uma antropologia da transgressão, não é essa a ideia, mas eu finalizaria propondo que alarguemos um pouco mais o entendimento do que é a transgressão, para não criminalizarmos a transgressão, como a ideologia faz, tá certo? E não termos a transgressão naquela forma como, no discurso social hegemônico, ela aparece, né? Estou dizendo, mesmo quando nós pensamos, mesmo quando nós estamos dedicados ao pensamento teorético mais abstrato, ou quando nós nos mobilizamos para ações políticas cujos propósitos são de emancipação, de reivindicações de mudanças sociais, nós estamos transgredindo. Porque a transgressão é justamente esse enfrentamento com um discurso sobre a realidade que, apresentando-se como toda, como a verdade toda, como a realidade toda, pretende que essa realidade não seja reversível, que essa realidade não possa ser mudada, transformada. Nesse sentido, bem-vindo à transgressão. Obrigado.